Você acredita que o espírito sofre com o processo da cremação? Esse é o nosso tema de hoje. O que é que você acha? Você é da ideia que morreu, acabou-se, que não tem mais nada? Ou você acredita na continuação da vida? Esse assunto é bastante instigante. É claro que nem dentro do movimento espírita todos são unânimes em acreditar que o espírito sofre com o processo da cremação. Mas hoje nós vamos nos deter no livro Consolador, do benfeitor espiritual Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, na questão 151. É perguntado se os espíritos sofrem com a cremação. O que é que você acha? Nós vamos ser bem breves. Temos que entender que o apego é fator fundamental que pode levar, sim, a esse espírito a sofrer a cremação. Muitas vezes você se apega a uma roupa, a um objeto, ao carro, e tem uma enorme dificuldade de se desfazer desses objetos. Não é verdade? Então, assim, o espírito também tem uma vida ligada a esse corpo. Ambos precisam um do outro. Então é natural que muitas vezes esse apego possa continuar pós-morte. É natural. Muitas vezes você faz uma viagem a um país distante, ou um local distante, e você não esquece da tua família, dos teus amores, da tua vida social. Você não esquece. Com o passar do tempo, é que você vai amenizando esse sofrimento, essa distância. É assim que acontece. Então, Emmanuel, nesse livro Consolador, ele nos orienta que a gente deve prolongar um pouco mais o processo da cremação. Exatamente para que oportunize ao espírito ter um tempo a mais para entender que ele não tem mais esse corpo físico, que ele não está mais ligado às coisas materiais. Mas nós temos que entender que nem todos os espíritos podem pensar assim. Porque tem espíritos ainda muito apegados às coisas materiais e vão encontrar bastante dificuldade de se desfazer dessas coisas. Tem pessoas tão apegadas aos bens materiais que mesmo no processo do final da existência, eles permanecem acreditando que ainda estão vivos fisicamente e com a capacidade de administrar os seus bens materiais. Isso lhes proporciona sofrimento, desespero, dor, porque na realidade eles não têm mais o corpo físico. E aquelas pessoas que cultuam seus corpos, aqueles corpos sarados de academia, ou de alguma substância, ou de alguns processos de cirurgia para deixar um corpo bonito, saudável, percebe-se que nesse caso as pessoas têm uma admiração pelo corpo. O corpo para ela é um status. Então não é tão fácil assim essas pessoas se desfazer do seu corpo com muita facilidade. Então o Emmanuel nos aconselha, na questão 151, que a gente deve prolongar um pouco mais. Porque nós temos o duplo etéreo, que é um ambiente onde nós guardamos as energias mais humanas, mais grosseiras, mais fortes.
E essas energias podem ficar preservadas. Muitas vezes, o espírito, achando que ainda é ligado ao corpo, dificulta esse processo. Então, meus irmãos, não é nada de estranhar que o espírito possa sofrer as consequências da cremação. Porque se ele ainda estiver vinculado ao corpo, ainda existir laços que os liga ao corpo, é claro que ele vai sentir essas consequências. Claro que ele vai sentir. Isso realmente é doloroso, é de um sofrimento absurdo, porque o espírito se sente passando por esse processo da cremação. Então vamos pensar um pouco nisso. Mas para que esse sofrimento não aconteça, é necessário que eu, como ser humano, procure me conscientizar de que as coisas materiais têm a sua importância, mas elas não devem ser o divisor, ela não deve ser os fatores que me prendam ao meu corpo físico pela minha vontade de permanecer ligado às coisas materiais. Para isso é necessário que a gente possa trabalhar esse desapego. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva ter as coisas materiais, não é isso. Até porque somos seres materiais, somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Então nós precisamos das coisas materiais. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos da higiene pessoal, nós precisamos da medicação para as nossas dores. Claro, que a gente precisa. Precisamos de uma boa casa que tenha conforto. Precisamos de um carro para que a gente possa se locomover. Isso é natural. O que nós estamos falando aqui, acolhido pelos apontamentos da doutrina espírita, é que a gente não deve fazer desses bens materiais a coisa mais importante. Não. Porque nós vamos e eles ficam. Quem vão administrar esses bens materiais? Outras pessoas. Então você, meu irmão, você, minha irmã, vamos pensar nisso. Vamos entender que no processo do final da nossa existência, nós temos mais que pensar em retornar à casa do Pai. E vamos nos desapegar das coisas materiais. As coisas materiais, outras pessoas vão tocar, família, parentes, outras pessoas vão dar seguimento a isso. Agora, com a ausência do corpo físico, tendo uma consciência mais elaborada, mais profunda, eu devo entender que agora é o meu retorno à casa do Pai. É o meu retorno à vida espiritual. Para que eu não sofra esse desenlace, para que eu não sofra com esse apego às coisas materiais. Bem, está comigo aqui ao vivo a minha filha Mariana Érica, né? Tem outra pessoa que se vê, dá para ler aqui, Mariana Érica, acho que é 2 vezes ela aqui. Obrigado, minha filha, muita paz para você, que Deus te abençoe. Também quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento e as que vão nos ver depois. Muito bem, a nossa live a gente vai fazer curtinha para não cansar, e o nosso tema de hoje é esse: os espíritos sofrem com a cremação. Nós temos que entender, como eu já falei, que os apegos às coisas materiais também sugerem que nós estamos apegados aos nossos corpos. E esses sentimentos de apego, eles podem se transformar em sofrimento de dor, de angústia, pelo momento da cremação. Então vamos pensar nisso. Emmanuel diz que a gente tem que demorar mais um pouco para a gente ver se o espírito se desapega melhor do corpo. E eu até acho interessante
o Evangelho, no momento do velório, né, que está se velando aquele corpo, porque na maioria das vezes o espírito está ligado àquele ambiente, àquele momento. E muitas vezes está sofrendo, porque ele não está compreendendo esse processo de deixar o corpo. Isso provoca um sofrimento. Então a gente pode ali fazer um evangelho, fazer uma explanação evangélica, para que a gente possa trazer para esse espírito um conforto. Eu até acho interessante que a gente possa dar passes no cadáver, né? Para que a gente possa ali eliminar algumas energias, eliminando essas energias mais pesadas, passes longitudinais, esses passes prolongados, para que a gente possa aliviar essas energias. Até isso seria bom se nós fizéssemos, né? Para ajudar esse nosso companheiro, que agora está deixando a sua existência física e precisa agora retornar à casa do Pai. Quem está aqui também com a gente é o meu irmão Antônio Felipe. Abraço, meu querido irmão, muita paz para você, para a tua família. Bem, nosso tempo já está quase se esgotando e eu queria lhes agradecer pela oportunidade da noite, pela oportunidade da divulgação dessa doutrina tão maravilhosa, tão convincente, que traz para todos nós esclarecimento naqueles pontos de dúvida, de conflito. Ela traz tudo isso. Então, eu lhes agradeço pela oportunidade da audiência e, se Deus quiser, no próximo sábado, nesse mesmo horário, a gente vai estar novamente aqui, tá certo? Muita paz a todos, que Deus nos abençoe, hoje e sempre.